O nosso papo agora é sobre Suzano, empresa de papel e celulose que divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2020 e, de certa forma, surpreendeu o mercado com o seu resultado financeiro. A gente vai analisar um pouquinho as notas explicativas da Suzano, começando aqui por essa nota que mostra o resultado financeiro líquido, onde eu destaquei duas linhas que fizeram subir bastante o resultado financeiro negativo da Suzano. A primeira linha que está destacada aqui, instrumentos financeiros derivativos, ela mostra que o resultado com derivativos no ano de 2019, aqui na coluna do consolidado, essa coluna mais à direita, juntando as receitas e despesas com derivativos, a gente teve um resultado negativo de 636 milhões, quase 637 milhões em março de 2019. E aí, em março de 2020, a gente teve 9 bilhões de resultado negativo com derivativos. Bom, o que aconteceu aqui de um período para o outro? A gente vai estudar um pouquinho desses impactos aqui, tentar entender a estratégia de risco da Suzano, saber se essa estratégia de risco está certa ou não, se o que ela contabilizou, o que ela publicou faz sentido também, tá? E se teria alguma forma mais didática de mostrar isso, mais explicativa, tá? Bom, além dessa linha, tem uma linha que chama bastante atenção, que é onde são registradas variações monetárias e cambiais líquidas de empréstimos, financiamentos e debêntures. Essa linha, em 31 de março de 2019, totalizou pouco mais de 305 milhões e em 2020, também final do primeiro trimestre de 2020, ela totalizou 13 bilhões negativos. Então, assusta, né? A gente pega um resultado da empresa e vê uma variação tão grande das despesas financeiras, isso assusta um pouquinho, principalmente quem acompanha o mercado da indústria de papel e celulose, começa a lembrar aí de Aracruz, né? Aracruz em 2008, assim como a Sadia, que é de outro setor, né? São empresas muito grandes que tiveram problemas com derivativos cambiais lá no ano de 2008. Né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, vou explicar a estratégia da Suzano, e a gente vai ver que, diferente do ano de 2008, a gente tem muito mais informações para entender o relacionamento aí dessa estratégia, tá? Do item protegido, do instrumento de proteção, mas vou dar algumas sugestões aqui também de como essa nota explicativa poderia ficar melhor, tá? Vamos começar olhando para a dívida. Tem uma nota explicativa que ela abre os empréstimos, né? E eu destaquei aqui apenas a dívida em moeda estrangeira para a gente bater o olho aqui e perceber que tem uma concentração muito maior em empréstimos em moeda estrangeira do que empréstimos em reais. Ah, bom, uma empresa como a Suzano, uma empresa do porte da Suzano, se ela tivesse exposição em dólares, quer dizer, ela simplesmente tem dívidas em dólares, tá? E está exposta à variação do dólar, o que a gente chama de variação, de exposição passiva, ou a gente poderia dizer que ela estaria vendida em dólar. Se a Suzano tivesse vendida em dólar, se ela tivesse uma exposição líquida passiva, ela certamente contrataria derivativos para trocar essa exposição de dólares para reais. Bom, pelo menos é o que a gente espera, né, que aconteça em uma empresa do porte da Suzano, tá? Por que a Suzano não fez isso? Por que ela não transformou a dívida em dólar em reais?
Porque não faz sentido para a Suzano. A Suzano, ela tem receitas em dólares, ou boa parte das receitas, eu vou chutar aqui cerca de 80% e depois a gente confirma mais ou menos essa proporção, tá? Mas se ela tem receitas em dólares, receitas são fluxos positivos em dólares, tá? Quando ela vai contratar dívida, faz sentido ela contratar dívida em dólares. Por quê? A dívida gera fluxos negativos em dólares. Então, pensando no financeiro, olha só o que acontece. Eu tenho pagamentos em dólares, receitas em dólares. Então, uma está compensando a outra. Ah, perdi dinheiro aqui na variação cambial da dívida. Tudo bem, você ganhou dinheiro na variação cambial das receitas, tá? Mas eu não vejo isso no resultado financeiro. Vou voltar aqui no resultado financeiro. A gente só vê que tem uma variação cambial na dívida. Teve perda aqui de variação cambial negativa na dívida. Se essa receita já tivesse sido performada, se já fosse venda efetiva, eu teria um contas a receber, né? E esse contas a receber geraria uma variação cambial positiva, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender. A dívida não é uma dívida que vai ser paga no próximo mês, no próximo trimestre, tá? A dívida é uma dívida que está distribuída aí num prazo longo, tá? Do mesmo jeito, as receitas estão distribuídas ao longo do tempo também. Então, eu não estou falando de receita já performada, é de receita futura, tá? Então, a dívida, ela já está contratada, ela já está no balanço, e quando você tem a variação cambial negativa, né, quando o dólar sobe, dólar subiu, a dívida cresceu, gerou despesa financeira. As receitas futuras, elas tendem, vamos supor que o dólar continue num patamar alto. Tá? Se o dólar continua num patamar alto, eu vou receber mais receitas no futuro. Tá? Só que isso não está afetando o meu resultado agora, porque essas vendas não aconteceram ainda. A gente tem um quadro que ele mostra a abertura por moeda, né? Então, de forma resumida, aqui é bem legal a gente olhar para esse quadro para perceber a proporção de dívidas em dólares e dívidas em reais. Tá? 57 bilhões dessa dívida é dívida em dólar, tá? E se eu somar aqui os 17 bilhões que ela falou que é dívidas em reais, somar com esse que é Selic e cesta de moedas, que são dívidas, provavelmente dívidas com o BNDES, né, que estão no outro quadro, tá? Tá até explicado aqui, né? Dívida com o BNDES. Se a gente somar isso aqui, dá cerca de 18 bilhões. Então, 18 bilhões em reais, 57 bilhões, 0,6 em dólares. Tá? Como eu falei, faz sentido tomar dívida em dólares, porque a empresa tem receitas em dólares também. Tá? Então, em termos de gestão de risco, por enquanto, tudo certo. Tá? Quando eu falar tudo certo aqui, sempre tem uma limitação. Né? Eu tenho acesso a informações públicas, informações que foram publicadas pela empresa. Não tenho informação a contratos que foram assinados pela empresa, ao controle de receitas, ao controle de riscos, tá? Só tenho acesso à informação pública, com isso que eu tô, nisso que eu estou baseando a minha informação. Bom, na nota de derivativos, a gente tem a abertura dos derivativos, e eu destaquei aqui duas partes dessa nota explicativa. A primeira delas é essa aqui do meio, que é o hedge da dívida. Eu falei que boa parte da dívida, né, mais de 57 bilhões, é dívida em dólares. Mas esse swap aqui que eu destaquei, que é o maior valor negativo, é o valor de 6 bilhões, 6,366, esse swap, ele é um swap que troca CDI por dólares mais uma taxa fixa. E esse swap,
ele está saindo de uma exposição em reais, de um passivo em reais, e está gerando um passivo em dólares. Ele não está trocando a dívida em dólares por reais, é o contrário, ele está trocando a dívida em reais, que é menor, ele está trocando essa dívida em reais por dólares. Ah, por que a empresa faz isso? Ela já tem tanta dívida em dólares. Tá, ela tem bastante dívidas em dólares, só que uma parte muito grande, muito significativa da receita é em dólares. Então, ela contrata dívidas em dólares, as dívidas que ela toma aqui no mercado brasileiro em reais, uma parte dela ela transforma para dólares também, porque aí quando ela casa os fluxos de caixa de receitas, fluxos positivos, com os fluxos negativos da dívida e dos derivativos também, ela ainda assim ela tem mais fluxos de receitas, tá? A gente vai ver numa nota explicativa mais qualitativa que ela explica justamente isso. Outra parte dessa nota explicativa está aqui mais para cima, né? Um outro destaque. Esse destaque de baixo do swap era um hedge da dívida, né? Então trocando os reais por dólares. E a parte de cima ele indicou como um hedge operacional. Essa nota explicativa ela não entra nesse detalhe, ela não faz essa relação direta, tá? Mas lendo outras notas explicativas, a gente conclui que esse zero cost collar aqui, que gera um valor negativo de pouquinho mais de 3 bilhões, ele é um hedge relacionado à receita, tá? Tá falando hedge operacional porque ele é um hedge da receita. Você tem hedge, você tem receitas em dólares e tem um derivativo trocando direto reais por dólares, tá? Ou travando o preço do dólar. Aí um quadro bastante interessante é o de análise de sensibilidade. Esse quadro tem até uma história no setor de papel e celulose, né? Como eu tinha lembrado da Aracruz em 2008. A Aracruz teve problema lá operando derivativos e depois do problema da Aracruz, da Sadia e de algumas empresas menores, a CVM soltou a instrução 475 que exige que as empresas publiquem um quadro de análise de sensibilidade, tá? Vamos dar uma olhadinha para esse quadro. Esse quadro mostra o seguinte, instrumentos financeiros derivativos e qual seria o efeito tanto no resultado como no patrimônio líquido em um cenário provável e em dois cenários, cenário de desvio de 50% e um cenário de desvio de 25%, tá? 25% e 50%. Acaba virando 5 cenários aqui, né? Porque a Suzana publicou um cenário com variação de menos 25%, outro de mais 25%, um de menos 50%, outro de mais 50%, tá? Para que serve isso? Serve pelo seguinte, a empresa tem derivativos que foram contratados e normalmente os derivativos servem para proteção, né? E aí ela mostra o que aconteceria se, vamos dizer que esse quadro aqui que a gente está vendo, ele é a análise de sensibilidade de variação cambial do dólar, tá? Do dólar americano. O que acontece num cenário provável? Num cenário provável, a empresa perde 3 bilhões com opções e perde 8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões com swaps, tá? Em um cenário remoto em que o dólar sobe 50%, se o dólar subir 50% nesse cenário aí que foi chamado de remoto, a gente teria perda de 9 bilhões com opções e teria perda de 11 bilhões nos swaps, tá? Então esse é o quadro de análise de sensibilidade. Uma limitação desse quadro aqui da forma como ele está na norma, a Suzano ela está
atendendo perfeitamente a norma contábil, mas ela não está atendendo perfeitamente o usuário dessa informação, porque isso acaba gerando muita dúvida. Qual a dúvida que eu tenho aqui, ó? Qual que é o efeito nos itens protegidos por esses derivativos? Porque, por mim, tanto faz se a Suzano perde 9 bilhões, ou 8 bilhões, ou 10 bilhões com derivativos em um cenário. Tanto faz se ela perde 30 bilhões com derivativos em um cenário. Se ela mostrar para mim que essas perdas elas estão sendo compensadas por ganhos nos itens protegidos, eu fico mais tranquilo. Nesse quadro aqui eu não tenho essa informação. De forma qualitativa, a Suzano faz isso por meio de outras notas. Só que para entender o cenário todo, eu tenho que juntar várias notas explicativas, juntar o meu conhecimento de mercado com conhecimento de contabilidade, head accounting e derivativos. Cara, é complicado. É complicado. Então, o que seria legal? Algumas empresas, elas publicam essa nota explicativa mostrando aqui em cima o efeito nos derivativos e logo abaixo o efeito nos itens protegidos. Qual foi o efeito da variação cambial, ou poderia ser da taxa de juros, ou de uma commodity, né? No caso aqui a gente está falando de variação cambial do dólar. Então, qual o efeito em todos esses cenários na dívida, que é item protegido, nas receitas futuras, que é item protegido também, tá? Se eu ver que o efeito em cada um desses cenários, ele não afeta tanto assim o resultado e o patrimônio da empresa, eu ficaria muito mais tranquilo. Bom, aí a gente parte para uma nota explicativa mais qualitativa. Essa nota explicativa eu estou destacando aqui primeiro a parte de baixo, tá? Parte de baixo está destacando aqui. Importante ressaltar que, mesmo que haja impacto negativo no valor justo das operações com derivativos, considerando que as contratações de hedge são limitadas pela política em, no máximo, 75% da exposição em dólares dos Estados Unidos, a desvalorização cambial beneficia de forma líquida a geração de caixa da companhia. Olha só, você olhou para a DRE da empresa, você olhou para o resultado dela primeiro, você viu que a empresa perdeu 9 bilhões com derivativos no primeiro trimestre de 2020. Você viu que ela teve despesa de variação cambial de 13 bilhões. E aqui a nota explicativa está dizendo que a variação cambial foi benéfica. E aí? Suzano está mentindo, está enganando a gente nessa nota? Não tá, não é isso. Vão acreditar que isso aqui é verdade, tá? Que a informação publicada é verdade. Qual que é a base, qual que é a lógica desse negócio? A lógica é, de novo, receitas. Você tem receitas, as receitas do trimestre aqui, se não me engano, foram 20 bilhões de receitas em dólares, tá? E sim, 5 bilhões, depois a gente confirma o número se estiver errado aqui, tá? Mas cerca de 80% da receita em dólares, tá? Então, quando você casa a dívida e os derivativos também com essa receita, a Suzano está afirmando que as receitas ainda são maiores. Mesmo eu considerando, colocando aqui os fluxos de dívida e derivativos, sobrepondo ele com as receitas, quer dizer que as dívidas e os derivativos eles representam no máximo 75% dos fluxos das receitas. Quer dizer que eu tive variações cambiais e perdas com derivativos que impactaram o resultado contábil do período, porém, olhando para as receitas futuras, eu tive ganhos. Legal? É isso que está dizendo nessa nota explicativa. A parte de cima da nota explicativa, o primeiro parágrafo,
conforme divulgado na nota 4 das demonstrações do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a companhia contrata operações de venda de dólares em mercados futuros, incluindo opções, tá? Como forma de assegurar margens operacionais mais atraentes para uma parcela da receita. Bom, o que ela está falando aqui? Em receitas, se a gente for considerar só as receitas futuras da Suzano, ela estaria comprada em dólares. Então, quando ela vai para o mercado de derivativos, nos derivativos ela está vendida em dólares. Então, ela tem exposição ativa nas receitas, exposição passiva na dívida, exposição passiva nos derivativos. Essa também é uma nota de qualitativa, né, explicando os riscos de taxas de câmbio, só que essa nota eu fui buscar lá em dezembro de 2019, como na nota de 2020 ela menciona que já tinha explicado, que já tinha mencionado isso em dezembro de 2019, eu fui confirmar se isso era verdade. E olha só, a nota tá falando aqui em cima. A captação de financiamentos e política de hedge cambial da companhia são direcionadas considerando que parte substancial da receita líquida é proveniente de exportações com preços negociados em dólares. Então, por isso ela contrata dívida em dólar, por isso ela contrata derivativos derivativos vendidos em dólares também. E como eu já estava olhando as demonstrações de dezembro de 2019, as demonstrações anuais elas são mais completas do que as trimestrais. Tá? Então, nas demonstrações anuais, eu encontrei uma nota de informações por segmentos operacionais. E essa nota explicativa ela mostra algo bastante importante que eu mencionei bastante nesse vídeo, né, que é a questão das receitas. Boa parte das receitas são receitas provenientes do mercado externo. Então, de um total de receita líquida de 26 bilhões, 20,6, quase 20,7 bilhões provém do mercado externo. Então, são receitas em dólares. Isso acaba explicando bastante da estratégia de hedge, da estratégia de contratação de dívida da Suzano. Tá? Veja, a gente está num caminho aqui que está parecendo que a estratégia de gestão de risco da Suzano, ela faz sentido. A estratégia financeiramente faz sentido. Mas para a gente entender que isso faz sentido, a gente tem que ir juntando várias pecinhas que estão espalhadas nas notas explicativas. Tá? Um detalhe aqui que eu acho importante destacar, vamos ver onde é que está isso. Essa nota de informações por segmentos operacionais, ela está separando um segmento que é o de celulose e um segmento que é o de papel. O segmento de celulose, ele que é responsável por boa parte das exportações. Desses 20,7 bilhões, a gente tem 19 bilhões dentro do segmento de celulose. Tá? E só um bi e meio dentro do segmento de papel. Tá? Quando a gente vem aqui para baixo, abaixo do EBIT, tem a linha de resultado financeiro líquido. E esse resultado financeiro líquido, ele não está atribuído, né? Ele está numa coluna aqui, tá marcada como não segmentado, né? Então, o resultado financeiro ele não é atribuído a um segmento ou outro. Olha, no caso de uma empresa como a Suzano, que tem um hedge contratado especificamente para um segmento, né?
para proteger essas receitas em dólares de um segmento, e mesmo as dívidas, se essas dívidas elas têm relação com um segmento específico, esse resultado financeiro ele poderia ser distribuído também, né? Porque se eu pegar aqui em 2019 não teve esse efeito que a gente está enxergando no primeiro trimestre de 2020, né? Mas se eu pegar aqui o resultado de 2020 e fazer essa projeção aí de segmentos operacionais, bom, uma boa parte da culpa aí, entre aspas, do resultado financeiro negativo, ele é do segmento de celulose. Ou seja, os ganhos nas receitas lá, as receitas futuras, ele vai aparecer aqui. Então, as despesas de variação cambial, despesas com derivativos, na minha opinião, deveriam ser destinadas a esse segmento também, tá? Mas, enfim, essa informação ela já é bem legal para a gente entender a estratégia de gestão de riscos da empresa, tá? O que eu achei bacana trazer aqui também, o quadro de análise de sensibilidade de 2019. A gente viu o do primeiro trimestre de 2020, né? Mas o de dezembro de 2019, ele mostra o seguinte, ele fala, olha, em um cenário possível de variação com variação de 25%, mais ou menos 25%, nesses dois cenários aqui, no cenário de mais 25%, a Suzano teria perdas de quase 7 bilhões, né, uns 6,8 bilhões. No cenário de menos 25%, ela teria 7 bilhões, pouquinho mais de 7 bilhões também, né? Bom, a gente teve uma variação cambial em 2020, né, primeiro trimestre de 2020, de 28%, segundo as notas explicativas da própria Suzano, tá? Então é um pouquinho mais do que ela colocou aqui nesse quadro de análise de sensibilidade, né? E o valor até que gerou aí de perdas nos derivativos até parecido com o valor divulgado, tá? Então a gente não pode dizer que isso é uma surpresa em absoluto, né? A Suzano avisou, a Suzano mostrou aqui que você pode ter cenários que você tem perdas até maiores do que as perdas com derivativos que foram registradas no primeiro TRI de 2020, tá? Então, isso já estava na nota explicativa lá de 2019, tá? A estratégia já existia, a estratégia aparentemente faz bastante sentido, tá? Com a estrutura operacional da Suzano, mas dá trabalho a gente juntar essas pecinhas. Para finalizar essa conversa, eu vou responder algumas perguntas. A primeira delas já está praticamente respondida, né? O hedge da Suzano economicamente faz sentido? Se as informações divulgadas pela companhia são verdadeiras e justas, sim, o hedge economicamente faz sentido. Agora, a forma de evidenciar, ela poderia gerar menos polêmica, ela poderia estar mais mastigada para o usuário da informação contábil, tá? Uma sugestão seria a adoção do hedge accounting, que já responde a segunda pergunta. Teria alguma diferença na divulgação e no entendimento dos resultados de 2020 se fizesse hedge accounting? Bom, se a empresa fizesse hedge accounting de todas essas estratégias de hedge e se caracterizasse isso como um hedge de fluxo de caixa, toda a parte efetiva desse hedge não impactaria negativamente o resultado, né? Então, aquele valor que a gente viu lá, 9 bilhões de derivativos, esse valor negativo estaria represado no patrimônio líquido, né? Se a estratégia de hedge fosse efetiva, isso estaria no patrimônio líquido e não afetaria o resultado do trimestre. A despesa de variação cambial da dívida também
A variação cambial da dívida, se ela fizesse um hedge accounting como o da Petrobras, isso estaria armazenado lá em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido, tá? A parte efetiva. Bom, a Suzano, ela teria pelo menos 3 estratégias de hedge accounting. Uma, na qual ela relaciona a dívida em moeda estrangeira com receitas futuras. Esse é exatamente o hedge que a Petrobras faz desde 2013, tá? Ela projeta fluxos de caixa da dívida e mostra que esses fluxos de caixa da dívida estão sendo compensados por fluxos de receitas futuras em moeda estrangeira. O hedge, estratégia 2, seria relacionar os derivativos operacionais com receitas futuras. Então, da mesma forma que o hedge 1, né, seria projetar os fluxos de receitas futuras e projetar os fluxos dos derivativos também ao longo do tempo para mostrar que eles estão se compensando. Ou seja, quando eu tenho ganhos no instrumento de proteção, eu tenho perdas nos itens protegidos e vice-versa, tá? A terceira estratégia de hedge accounting seria um pouquinho mais complexa, porque seria relacionar os derivativos com a dívida em reais. É um pouquinho mais complexa porque a gente teria que entender melhor essa estrutura, né? Porque a Suzano está transformando a dívida de reais para dólares, e essa estratégia ela não está isolada ali. Essa estratégia ela está relacionada com as receitas também. Então talvez a gente tivesse que fazer um controle olhando para a dívida que está sendo protegida, olhando para o derivativo que está transformando essa dívida em CDI, né, reais CDI, e para as receitas futuras também, tá? Então esse terceiro talvez seja um pouquinho mais complicado, tá? Mas dentro da normatização contábil, tudo isso aqui dá para fazer, e hoje em dia com o IFRS 9, nem todas as estratégias de hedge você precisaria fazer uma comprovação quantitativa, fazendo aqueles testes de efetividade complexos, tá? Só as estratégias que têm descasamentos, tá? Que você não consegue mostrar de forma qualitativa que aquilo de fato é uma proteção, que aquilo de fato é hedge, aí provavelmente a auditoria da empresa vai exigir algum teste quantitativo, tá? Bom, recado final, agora não estou fazendo relação só com a Suzano, mas com o resultado de todas as empresas aí que estão divulgando resultados, tá? A gente tem muitas empresas aqui no Brasil que têm dívidas em dólares e que contratam derivativos, diferente da Suzano, né, que sai de reais para dólares. Tem várias empresas que contratam dívidas em dólares, o custo costumava ser mais baixo, e aí elas contratam um derivativo, muitas vezes swap, né, trocando dólar por uma exposição em reais, indexado ao CDI ou indexado a uma taxa pré-fixada, né, mas sai de dólares e vai para reais, tá? Se essas empresas que fazem esse tipo de hedge não fazem o hedge accounting, elas também vão ter um descasamento contábil, tá? E aí o derivativo dessas empresas vai mostrar um ganho no resultado, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso também. E uma empresa que ela é importadora, e faz um hedge. A empresa que é importadora e faz um hedge, ela vai ter marcação a mercado e esse impacto da variação do dólar aí no resultado, e não vai ter nem a contrapartida das importações futuras, dos fluxos de importações no resultado, tá? Então, não se engane, resultado com derivativo muito positivo nesse primeiro trimestre de 2020, ele não é para empolgar ninguém, tá? Da mesma forma que o resultado negativo da Suzano não é para levar ninguém ao desespero, um resultado positivo
também não é para empolgar ninguém. Esse resultado positivo ele está sendo compensado por perdas nos itens protegidos. Legal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, peço para curtir o vídeo, seguir o canal, que a gente cada vez mais está colocando informações aqui nesse canal, e dividam esse vídeo com outras pessoas que possam ter interesse também. Muito obrigado e até a próxima.